Vamos falar do Corinthians, que tem algumas mudanças interessantes para o jogo contra o Fluminense? Os reforços Angileri e Gustavo Henrique estão voltando, o que traz um alívio para a equipe. Porém, ainda existem algumas incertezas, principalmente em relação ao Igor Coronado e a defesa, que segue como uma preocupação real para o time. A boa notícia é que já nesta quarta-feira, o Corinthians enfrentará o Fluminense, que por sua vez vem em um ótimo momento. O time carioca está embalado, com 3 vitórias seguidas, e no Campeonato Brasileiro as últimas vitórias foram um reflexo da força que o time tem demonstrado. Eles conseguiram reverter partidas nos últimos minutos contra o Bragantino e o Santos, mostrando um espírito de luta que não é fácil de enfrentar. O treinador do Fluminense tem conseguido lidar com a pressão de forma positiva, algo que não acontecia antes, quando havia muitos conflitos internos. Falando do Corinthians, a equipe precisa desses reforços, especialmente Angileri, que vai fazer toda a diferença pela ala esquerda. Ele tem enfrentado dificuldades desde sua lesão, mas finalmente está de volta e pronto para mostrar seu potencial. Sua ausência tinha deixado um vazio e a dependência de Matheus Bidu não tem ajudado muito, pois embora seja esforçado, não tem correspondido às expectativas. Agora Angileri, que ficou muito tempo fora, vai ter a chance de mostrar se pode ser a solução para essa lacuna. Já Gustavo Henrique, que sofreu um desconforto muscular, está voltando, embora sua condição ainda não seja 100%. Ele ficou afastado por cerca de 2 semanas, mas se tudo der certo vai estar disponível para ajudar a melhorar a defesa. A situação defensiva do Corinthians não é das melhores. Sem Gustavo Henrique, a defesa ficou desorganizada, com várias tentativas frustradas de formar uma linha sólida. O time experimentou diferentes combinações de zagueiros, colocando Félix Torres ao lado de André Ramalho e depois fazendo outras trocas, mas nada tem dado certo. Isso é preocupante porque neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a defesa mais vazada de todas as equipes da Série A. São 26 gols sofridos em 25 partidas, uma média alarmante de mais de um gol por jogo. Isso mostra que, independentemente de quem jogue a defesa, precisa urgentemente de ajustes. O retorno de Angileri e Gustavo Henrique é uma luz no fim do túnel, mas ainda não há certeza de quem será o parceiro de Gustavo na zaga. André Ramalho. Félix Torres e Kaká não têm mostrado qualidade suficiente para dar tranquilidade à torcida. A situação é difícil e até o jogo contra o Fluminense o Corinthians precisará encontrar uma solução para esse problema. Sem dúvida, a defesa do time precisa ser mais consistente se quiser brigar por algo mais neste campeonato. Além disso, Igor Coronado ainda é uma dúvida para o confronto, o que só aumenta a tensão para o treinador. Ele não esteve disponível na última partida contra o Palmeiras e sua condição continua indefinida. A torcida está se perguntando se ele vai conseguir estar em campo na quarta-feira, mas tudo vai depender do seu tratamento. Isso é mais uma dor de cabeça para o Corinthians, já que ele era visto como alguém capaz de preencher o vazio deixado por Rodrigo Garro. Contudo, a falta de consistência de Coronado em campo, especialmente em momentos de pressão, levanta questionamentos sobre seu futuro na equipe. Voltando ao tema da defesa, a situação é clara: a zaga precisa de um líder, alguém que não apenas preencha o espaço, mas que seja capaz de garantir que o time não sofra mais gols. A falta de Hugo Souza também tem sido notável, já que quando ele não estava no gol, o time sofreu muito. Para alguns, a culpa não está apenas nos defensores, mas também no goleiro, que, embora tenha feito algumas boas defesas, não tem passado muita confiança quando o time precisa dele. É um ponto que precisa ser discutido, especialmente porque o Corinthians não pode mais perder pontos dessa forma. O desempenho do time contra o Palmeiras foi frustrante. Não podemos esquecer que o clássico poderia ter sido bem diferente, com o Corinthians sendo facilmente superado, especialmente pela falta de poder ofensivo e erros defensivos. A defesa falhou novamente e a equipe não soube reagir de forma eficiente. Quando se enfrenta um rival direto à entrega, precisa ser total, mas essa não foi a realidade no último jogo. Falando em Roger Guedes, há uma grande expectativa em torno do futuro do atacante. Uma viagem recente de Paulo Pombeira ao Catar foi o ponto de partida para uma negociação que pode mudar os rumos do jogador. Ele foi até lá para apresentar a Roger Guedes 2 propostas, uma do Corinthians e outra do Cruzeiro. Ambas as ofertas são muito parecidas financeiramente, o que coloca Guedes em uma posição confortável para escolher.
Embora o Cruzeiro tenha oferecido um pouco mais a preferência de Guedes, parece ser voltar ao Corinthians, o que é uma boa notícia para a torcida. O clube está pronto para investir no retorno de Guedes e a decisão do jogador pode estar prestes a ser tomada. Porém, a situação é ainda mais complicada por conta de Igor Coronado. Se ele não se mantiver no Corinthians, o time economizaria cerca de 2 milhões de reais, o que ajudaria a financiar uma possível contratação de Guedes. Portanto, há uma tensão em torno dessa decisão, pois a saída de Coronado pode abrir as portas para o retorno de Guedes, algo que seria um reforço e tanto para o time. A negociação é complexa, mas existe uma grande chance de que Guedes retorne ao Corinthians ainda nesta janela de transferências. Ele tem contrato até o meio de 2027 com seu clube atual, e a saída dele só será possível através de uma negociação amigável. É claro que o impacto financeiro também pesa, já que Guedes fez um bom acordo com o clube do Oriente Médio, mas agora, com uma vida financeira mais estável, ele pode estar mais disposto a retornar ao Brasil. Essa situação é interessante, pois embora Guedes tenha saído de forma polêmica, não podemos ignorar o potencial dele em campo. Sua experiência e qualidade poderiam ser o que o Corinthians precisa para voltar a brigar pelas primeiras colocações. Mesmo aqueles que não estão totalmente satisfeitos com sua saída, podem entender que ele fez uma escolha profissional e que, se voltar, pode contribuir muito para o time. Agora, sobre a situação do goleiro, a ideia de que ele pode ser o futuro reserva do Corinthians está sendo muito questionada. Ele tem mostrado fragilidade e a torcida não sente confiança nele. Em minha opinião, ele não está pronto para ser o goleiro do clube. Uma possível solução seria emprestá-lo para que ele ganhasse experiência em outro time. O Corinthians precisa de um goleiro que passe segurança e, neste momento, esse não é o caso. Além disso, o comando técnico também gera muitas discussões. Alguns acreditam que o atual treinador está perdendo o controle da equipe e talvez uma mudança de comando poderia trazer um novo fôlego. A equipe tem potencial, mas precisa de um novo direcionamento para chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar como tudo se desenrola, mas por enquanto a situação continua sendo um grande desafio para todos os envolvidos no Corinthians. A situação do Corinthians continua sendo um grande desafio para todos os envolvidos. O time tem enfrentado uma série de dificuldades, mas a possibilidade de soluções dentro do elenco ainda existe, embora as respostas não sejam imediatas. A defesa, sem dúvida, continua sendo o setor mais preocupante. A falta de consistência dos zagueiros, combinada com a ausência de liderança, tem custado caro ao time. A torcida sente isso, e os erros defensivos têm sido um dos principais fatores que têm prejudicado o desempenho da equipe. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, as falhas individuais foram nítidas, especialmente em situações de bola aérea e posicionamento. Não é segredo para ninguém que o Corinthians precisa urgentemente de uma reestruturação defensiva, tanto em termos de qualidade individual quanto coletiva. A chegada de Gustavo Henrique é uma boa notícia, mas ele ainda precisa mostrar-se. Pode ser o pilar defensivo que o time tanto precisa. Ele tem qualidade, mas a adaptação ao time, somada ao ritmo de jogo, são fatores que vão determinar se ele realmente fará a diferença ou se será mais um nome a agregar à confusão defensiva. Além disso, a constante troca de zagueiros e a falta de uma dupla sólida tem prejudicado o entrosamento da equipe. Os erros continuam se repetindo. E para a torcida, a falta de confiança na defesa é uma das maiores críticas feitas ao time. Uma zaga sólida é a base para qualquer time de sucesso, e o Corinthians não está conseguindo apresentar isso há muito tempo. Com a chegada de novos reforços, espera-se que as coisas melhorem, mas a verdade é que o time já demonstrou que há mais trabalho a ser feito. O desafio é encontrar a combinação certa de jogadores com a mentalidade certa para finalmente solidificar a defesa. Em relação ao meio de campo, a situação de Igor Coronado é outro ponto de interrogação. Ele chegou ao Corinthians com grande expectativa, mas sua falta de consistência tem gerado desconfiança. Quando está em campo, não demonstra a regularidade que o time precisa para ser competitivo. Sua ausência nas últimas partidas foi sentida, e a dúvida sobre sua condição física para o jogo contra o Fluminense só aumentou a pressão sobre a comissão técnica.
A verdade é que se Coronado não conseguir retomar o seu nível de jogo, o Corinthians terá que buscar alternativas, seja dentro do próprio elenco ou no mercado de transferências. A torcida já começa a questionar se o investimento nele valeu a pena ou se talvez o Corinthians deveria ter buscado outro tipo de jogador para o meio-campo. Enquanto isso, o ataque também tem gerado críticas, embora o time tenha jogadores capazes de decidir jogos como Yuri Alberto, que mostra boa movimentação à falta de uma peça-chave que consiga traduzir essa movimentação em gols, tem sido um problema recorrente. O Corinthians sofre para ser eficiente nas finalizações e isso tem comprometido os resultados. O sistema ofensivo precisa ser mais contundente e talvez uma revisão no esquema tático possa ser a chave para melhorar o desempenho do time nessa área. Por outro lado, a situação financeira do clube é uma preocupação constante. O Corinthians, como muitos outros clubes brasileiros, está tentando se reerguer financeiramente após anos de dificuldades. A busca por reforços de peso e a necessidade de manter os jogadores essenciais como Renato Augusto e Fagner exigem que o clube faça escolhas difíceis. O desejo de reforçar a equipe é evidente, mas ao mesmo tempo, o Corinthians tem que se preocupar com o equilíbrio das finanças. A chegada de novos jogadores como Angileri e Gustavo Henrique pode ser um sinal de que a direção está tentando dar uma resposta às necessidades da equipe, mas a realidade financeira do clube limita muito as opções. A possível saída de alguns jogadores também é uma possibilidade a ser considerada. Igor Coronado, por exemplo, já está sendo especulado como um possível nome para deixar o Corinthians e o clube estaria disposto a economizar o valor do seu salário, que pode ser direcionado para reforçar outras posições como o ataque. Nesse cenário, a negociação com Roger Guedes ganha destaque. O jogador tem gerado muita especulação, principalmente por conta da possibilidade de retornar ao Brasil e mais especificamente ao Corinthians. As conversas com o clube do Oriente Médio indicam que há uma chance real de que ele volte ao Brasil e isso pode ser uma solução para a carência do time em termos de poder ofensivo. A chegada de Guedes seria um grande reforço para o Corinthians, que necessita de alguém com a capacidade de decidir os jogos e criar oportunidades para os seus companheiros. No entanto, a situação não é tão simples. Guedes tem contrato com seu clube no Catar até 2027 e sua saída não será fácil. O jogador tem uma situação financeira confortável e a decisão de retornar ao Brasil pode depender de vários fatores, incluindo sua vontade de voltar ao Corinthians. Caso isso aconteça, seria um grande alívio para a torcida que vê em Guedes uma das soluções para os problemas ofensivos da equipe. A negociação ainda está em andamento, mas a tendência é que as conversas avancem, principalmente porque o Corinthians está disposto a atender às exigências financeiras do jogador. Por outro lado, a situação de outros jogadores também é motivo de debate. A saída de jogadores importantes como Gil e Paulinho pode criar um espaço financeiro significativo, permitindo ao clube realizar mais contratações. Isso se alinha com a necessidade urgente de reforçar algumas posições-chave, principalmente a defesa e o meio-campo. A pressão sobre a diretoria para manter o time competitivo é imensa e o trabalho de negociação deve ser feito de maneira cuidadosa e estratégica. O Corinthians precisa de reforços que, além de qualidade técnica, tragam também uma mentalidade vencedora para o grupo, algo que tem faltado nas últimas temporadas. A comissão técnica também está sendo constantemente cobrada. O treinador precisa encontrar um equilíbrio entre as necessidades do time e as limitações que o clube enfrenta. Ele tem a tarefa difícil de organizar uma equipe com tantas falhas em diferentes setores e a paciência da torcida já está no limite. Embora o treinador tenha mostrado competência em algumas situações, a falta de resultados consistentes tem gerado críticas. O trabalho de reconstrução do Corinthians precisa de tempo, mas os resultados imediatos são fundamentais para a continuidade da confiança no trabalho da comissão técnica. Para os próximos jogos, a expectativa é de que o Corinthians consiga finalmente apresentar uma evolução. O Fluminense, que é um adversário complicado, será um bom termômetro para avaliar a reação da equipe. Se o time mostrar evolução, especialmente na defesa e no meio de campo, poderá dar uma esperança à torcida de que as coisas estão se encaminhando para o lado certo. Contudo, as dúvidas ainda permanecem e a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica só tende a aumentar.
O futuro do Corinthians, portanto, depende muito das decisões que serão tomadas nos próximos dias. A necessidade de reforços é clara, mas a maneira como o clube vai lidar com essas questões financeiras e contratuais determinará se o time poderá retomar a competitividade que perdeu nos últimos anos. A torcida está ansiosa por respostas e o Corinthians precisa dar uma resposta em campo, mostrando que ainda tem potencial para ser uma força no futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor bombástico está gerando uma onda de especulações e indignação. O tão aguardado clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, realizado no último sábado, 12 de abril, poderá ser anulado devido a uma irregularidade envolvendo o novo reforço do Palmeiras, o meio-campo Emiliano Martinez. De acordo com fontes não confirmadas, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, estaria revisando o ocorrido. E o cenário parece indicar que o jogador uruguaio teria atuado de forma ilegal durante a partida, o que levanta uma série de questões jurídicas e esportivas. Emiliano Martinez, que foi contratado pelo Palmeiras no início do ano, por 7,5 milhões de dólares, tem sido um dos destaques do time desde sua chegada. No jogo de sábado, a equipe alviverde venceu o Corinthians por 2-0, com o uruguaio desempenhando um papel fundamental. No entanto, um detalhe crucial na documentação de seu registro para a temporada pode ter sido negligenciado, resultando na possibilidade de que o jogo seja invalidado. Se confirmada a irregularidade, o Palmeiras poderá perder os 3 pontos conquistados, o que reviraria a classificação do campeonato e causaria um grande tumulto no futebol paulista. O rumor de irregularidade surgiu após uma revisão de registros da CBF, que teria identificado um erro administrativo envolvendo o jogador. Segundo informações, o uruguaio teria disputado a partida sem a devida regularização de sua transferência, um erro que, se confirmado, implicaria a nulidade do jogo e a perda dos pontos para o Palmeiras. A confirmação da CBF sobre a anulação do resultado ainda não foi divulgada. Mas as movimentações nos bastidores já indicam que a situação é mais grave do que se imaginava inicialmente. Além da preocupação com o futuro imediato da competição, o incidente coloca em dúvida a gestão de registros da própria CBF, levantando questões sobre a transparência e a eficácia do processo de regularização de jogadores estrangeiros. A reação dos torcedores, principalmente dos palmeirenses, é de grande surpresa e revolta. Eles não esperavam ver um título conquistado em campo ser ameaçado por uma falha burocrática que ninguém poderia prever. E enquanto isso, a torcida do Corinthians observa atentamente, ansiosa para ver como o caso será resolvido. O que parece ser um simples erro administrativo pode se transformar em um terremoto para o futebol brasileiro. O impacto deste episódio não será sentido apenas pelos clubes envolvidos, mas por toda a comunidade esportiva que aguarda ansiosamente o pronunciamento oficial da CBF. Se a anulação do jogo se confirmar, o campeonato sofrerá uma reviravolta e as repercussões podem ultrapassar os limites do futebol paulista, atingindo todo o cenário esportivo nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel Corinthians continuando.